irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Boa noite, né? Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. No livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, nós vamos ler aí uma boa parte, praticamente o capítulo todo de Josué. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações essa noite em nome de Jesus. Amém? Josué, capítulo 1, do 1 ao 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Depois de Deuteronômio, diz assim a palavra do Senhor. Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, glória a Deus. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei e nem te abandonarei, aleluia. Seja forte e corajoso, porque o Senhor conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei do que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só um pouquinho, irmãos, deixa eu... Aqui. Bem-sucedido. Versículo... Não deixe as palavras deste livro, tá? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aleluia! Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben e Gade, a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se das ordens que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhes essa terra. As mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu do leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão em frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor lhes deu. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra. Tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém? Senhor, fala aos nossos corações essa noite. Que tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou no meu coração, Pai, que o Senhor ministre no coração de cada um que veio aqui, Pai. Estamos no projeto de vida 2025 e sabemos, Pai, o quanto é importante termos a sua direção para que tenhamos um ano abençoado, próspero e cheio da sua presença. Sê conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se assente, igreja. Amém? Irmãos, eu estava meditando sobre esse capítulo e sobre o tema, né? Ser forte e corajoso.
E eu confesso a vocês, irmãos, que eu não sei se eu fico feliz ou eu fico preocupada com esse tema. Por quê? Porque se para 2025 nós temos um tema, ser forte e corajoso, é porque a gente vai precisar ter força e coragem. Se Deus está nos dando uma direção, né, da vida de Josué, do que Josué viveu, é porque nós vamos precisar ter força e coragem para que nós tenhamos um ano abençoado. Então Deus colocou isso muito forte no meu coração. O quanto nós vamos precisar de força e coragem para 2025. E aqui, irmãos, no capítulo 1 do livro de Josué, né, ali começa o ministério de Josué efetivamente, quando Moisés morre lá em Deuteronômios, né, no último capítulo, e Josué já começa ali a tomar o seu lugar de liderança com aquele povo. Durante 30 dias, irmãos, aquele povo chorou a morte de Moisés, o seu líder. Durante 30 dias, aquele povo, ele lamentou a morte de Moisés. Mas Deus já havia preparado alguém para assumir essa liderança, que era Josué. Moisés, ele morre, né, depois de peregrinar ali com o povo pelo deserto, tanto tempo, irmãos, e ele não entra na terra prometida. Moisés, ele tem um ato de desobediência a Deus, quando Deus fala para ele tocar a rocha, né, falar com a rocha, e ele desobedece, e aí naquele momento Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida. E eu quero dizer para você, irmãos, primeira lição da noite que Deus falou no meu coração, que se nós não obedecermos aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós vamos deixar de receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Moisés foi um grande homem, talvez um dos maiores homens da Bíblia. Ele conduziu o povo hebreu por toda essa peregrinação, tirou o povo do Egito, mas na caminhada, irmãos, ele desobedeceu, e por causa de uma desobediência, ele não entrou na terra prometida. Como é que você está iniciando o seu ano de 2025? Hoje já é dia 19. Irmãos, existe uma estatística aí rolando nas redes, né? Que no dia 19, todo projeto que você iniciou lá no dia 1º, você tem 19 dias para você desistir ou para você continuar. Existe uma estatística e um estudo por trás. Então, se você começou alguma coisa na sua vida, seja dieta, seja leitura da Bíblia, seja qualquer outra coisa, irmãos, hoje é dia 19, não desista. Mas, irmãos, Moisés, ele não entra na terra por uma desobediência. E como é que nós estamos começando o nosso ano de 2025? Obedecendo ao Senhor, pedindo direção a Ele? Ou estamos simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, irmãos, não, a gente não pode cantar esse hino aqui, mas, irmãos, eu fico pensando e olhando as pessoas, né? Eu trabalho com gente, irmãos, muitas pessoas. Eu faço gestão de um grupo de lojas, eu cuido indiretamente de mais de 120 pessoas. E eu fico observando as pessoas. O quanto as pessoas, irmãos, elas não sabem quem elas são. O quanto hoje, irmãos, Satanás tem deturpado e tirado a identidade das pessoas. O quanto o diabo, irmãos, eles têm confundido as pessoas. O quanto Satanás, irmãos, tem tirado aquilo que o Senhor, as promessas que Deus tem para a vida das pessoas. Eu trabalho com pessoas que são crentes, pessoas que não são crentes, mas quando eu olho no âmbito geral, eu falo, meu Deus, as pessoas estão perdendo a sua identidade. As pessoas estão perdendo quem elas são em Cristo. Esse ano de 2025 não será um ano fácil, irmãos. As perspectivas, os estudos, a economia aponta que vai ser um ano desafiador. E para quem trabalha com vendas, eu não sei se é o seu caso, mas é o meu, janeiro já começou ruim, irmãos.
Janeiro já começou. Eu falo, Deus, eu tenho que ir na contramão daquilo que o mundo fala, porque eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Porque quem tem promessa não morre, quem tem promessa não perece. Aleluia. Você pode dizer um amém? Satanás tem tirado a identidade das pessoas, tem feito as pessoas desistirem no meio do caminho, tem feito as pessoas desobedecerem, não acreditarem. E aquele povo, irmão, chora 30 dias a morte de Moisés, o seu líder, e Josué assume. Eu não sei, irmãos, eu já assumi gestões, né, em outros momentos, em que eu tinha que assumir uma liderança muito boa, em que eu tinha que assumir uma liderança que sai e eu assumo, aonde o povo olha e fala assim, eu perdi o meu líder e olha quem que está assumindo, eu nem conheço. Quando eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, irmãos, eu cheguei no primeiro dia, né, toda de salto, bonitinha, arrumadinha, com o cabelo, né, toda arrumadinha lá. E depois de algum tempo eu fiquei sabendo que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, vamos ver se aguenta carregar uma caixa de perfume. Vamos ver se vai aguentar carregar uma caixa de loção. Por quê? Porque as pessoas, elas olham para você e elas muitas vezes te julgam por aquilo que elas nem conhecem. E quando aquele povo olha para Josué, eles fazem a mesma coisa. Olham para uma pessoa mais jovem, uma pessoa que sim estava ali do lado de Moisés, mas que pensou assim, é esse que vai nos conduzir se nem o meu líder entrou na terra prometida? E eu quero dizer para você, irmãos, que você só vai conseguir viver a terra prometida. A terra prometida não significa o céu, tá, irmãos, na Bíblia. Significa uma vida cristã cheia de bênção. Canaã significa uma vida cristã cheia de bênção, aquilo que o Senhor preparou para você desde o ventre da sua mãe. Mas eu quero dizer para você que você só vai conseguir desfrutar aquilo que Deus preparou para você desde o ventre da sua mãe se você parar de olhar para o passado. Eu quero dizer para você que Deus só vai conseguir realizar na sua vida aquilo que Deus tem, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, se você parar de viver das coisas que passaram. Porque nós temos, irmãos, a tendência de olhar para trás. E esse povo, irmãos, estava chorando a morte de um homem que já foi. E olhando para Josué e falando, e agora o que vai ser de nós? Quem nos conduzirá? Nós precisamos parar de viver daquilo que passou. Nós precisamos parar de reclamar, de viver de lamúrias. Mas lá em 1945, na Segunda Guerra Mundial, irmãos, a Guerra Mundial já foi. Nós precisamos olhar para frente. O apóstolo Paulo dizia, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo. Eu vou, eu faço força para prosseguir, para caminhar, para avançar. Pare de viver do passado, pare de viver do ano passado, do ano retrasado. Mas quando eu trabalhava naquela empresa, mas quando eu tinha aquela amizade, mas quando eu morava naquela cidade, mas quando eu era daquela igreja. Irmãos, pare de viver do que passou. Deus tem algo novo para você. A Bíblia fala, Jesus fala que aquele que lança a mão no arado, irmãos, e olha para trás, não é digno, irmãos, do reino. Pare de olhar para aquilo que foi. Você sabia, irmãos, que o maior índice de depressão na vida das pessoas são as pessoas que vivem do passado? Você sabia disso? Porque as pessoas vivem naquele tempo. Aquele tempo passou, não existe mais. Não volta mais. O passado, ele nos traz o quê? Aprendizados. O passado nos traz o quê, irmãos? Experiência. Para que eu construa o meu futuro. Para que eu prossiga para o meu futuro.
Então a gente não pode ficar olhando para trás, a gente tem que parar de olhar para aquilo que passou. E nesse capítulo, irmãos, por 4 vezes, Deus dá uma direção a Josué. Alguém sabe me dizer? Qual é? Seja forte e corajoso. Existe uma regra aí, né, que a gente estuda na Bíblia, que quando algo é falado 2, 3 vezes é muito importante. Agora pense quando algo é falado 4 vezes. É muito mais que importante. É uma instrução que nós precisamos sim estar atentos. Por que Deus dá uma ordem, dá um direcional para Josué ser forte e corajoso? Porque o que Josué iria enfrentar, irmãos, não seria algo fácil. E eu vejo muitos de nós, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que se batizaram, pessoas que têm promessa, pessoas que têm ministério, muitas vezes desistiram no meio do caminho. Eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês sabiam, façam cara de surpresa, se vocês não sabiam, façam também. Deus, Ele não vai revelar o processo para você. Você sabia disso? Deus não vai falar assim, Du, venha, eu vou fazer de você um grande homem, você será um músico, você será um pastor, você será uma pessoa evangelista, vai ganhar almas, mas para isso, Du, você vai perder isso, você vai sofrer isso, Ele não vai contar, irmãos. Sabe por quê? Porque se Ele contar, você desiste. Quando Deus chama Josué e fala assim, você vai substituir Moisés e você vai entrar na terra prometida, mas Ele não contou que Ele ia ter que derrubar as muralhas de Jericó. Não contou. Que Ele ia ter que pegar aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, e ficar marchando 7 vezes aí em volta da muralha. Ele não contou, irmãos. Ele não contou que ele ia ter que conquistar a cidade de Ai. Ele não contou nada. Ele falou, só seja forte e corajoso e não desanime. Por que esse ano Deus nos deu uma direção para que a gente seja forte e corajoso? Porque o que nós vamos viver, irmãos, não será fácil. Não será fácil. Mas Deus está já falando, seja forte e corajoso. Eu estarei com você, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Irmãos, eu coloquei aqui na minha mensagem, eu conversando com a Neia esses tempos, né? A Neia passou por um grande problema de saúde. E ela me disse, irmãos, a gente estava, né, no decorrer todo do tratamento da Neia da minha célula. E ela, no começo, como a gente não sabe como vai ser o processo, a gente ora para que Deus cure, para que Deus faça, para que Deus realize. E teve um dia que ela chegou para mim e ela falou, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Não sei se eu dou risada ou se eu choro. Mas Deus me falou que Ele não vai tirar nenhuma vírgula do processo que eu vou passar. Era da vontade de Deus curar? Não, ela tinha que passar pelo processo. Sabe por quê? Eu acompanhei toda a trajetória da Neia, de todo o tratamento que ela fez e do quanto Deus agiu. Porque se Deus tivesse curado ela uma única vez, ela não teria vários milagres para contar. A Neia tem muitos milagres para contar. E eu tenho certeza que nós temos muitos milagres para contar. É por isso que Deus às vezes não tira nenhuma vírgula para que você viva todos os dias um milagre. Amém? Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Você crê nisso? Amém, eu creio, irmãos, eu creio. Deus relembra a Josué tudo que Ele havia prometido a Moisés. Ele promete que o lugar onde Ele colocar a planta dos pés é dele. Porque, irmãos, que muitas vezes a gente olha para a vida de pessoas que não são crentes, a gente pensa assim, nossa, como Deus abençoa aquela pessoa, né? Nem crente não é. Quem já pensou que não, levanta a mão. Só no seu coração, levanta a mão do coração. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que é para nós, povo de Deus eleito, sacerdócio real, eleito, aquele que Deus elegeu, a gente não faz.
Deus, Ele tem promessas sobre a sua vida, mas Ele fala para Josué assim: você vai ter que ir lá e fazer o quê? Colocar a planta dos pés, ou seja, você tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu queria tanto tocar, mas eu não quero fazer aula de música. Ah, mas eu queria tanto ser promovido na empresa, mas eu não faço uma hora extra. Ah, mas eu queria tanto pregar no púlpito, mas não faz emita. Ah, mas eu queria tanto ter um casamento bem sucedido, mas não faz nada para agradar o cônjuge. Irmãos, nós precisamos entender que Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele não vai fazer aquilo que é para eu e você fazer, irmãos. Ele vai mover céus e terra para agir na sua impossibilidade, mas Ele não vai mover uma palha naquilo que está na sua mão. Você entende isso, igreja? Aquilo que é para eu e para você fazer, Deus não vai mover uma palha. Mas se há impossibilidades, Ele vai mover céus e terra para que você viva a promessa que Ele tem para você, em nome de Jesus. Nossa, eu queria tanto emagrecer, eu queria tanto fazer uma dieta. Não caminha, não vai na academia, né? Aquela montanha, vai orar atrás do monte todo dia ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia, irmãos, eu estou orando atrás do monte. Um monte de comida. Por quê? Porque eu não faço, eu quero que Deus faça, mas e a minha parte, aquilo que eu preciso fazer? Aquilo que está na minha mão, aquilo que Deus está falando, vai lá e faça, você, não sou eu que vou fazer, é você que vai fazer. Glória a Deus. Deus, Ele garante a sua presença e a vitória. Irmãos, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é direito meu e seu, já está determinado para mim e para você. Ele já fez, irmãos. Ele já conquistou. Ele já está consumado, irmãos. Quando Ele fala está consumado, já está feito. Passou a régua. Mas nós não vivemos exatamente por isso, porque deixamos de fazer aquilo que está na nossa mão. Ele nos promete que assim como Ele era com Moisés, Ele era com Josué, e assim Ele será com você. Assim Ele será comigo. A presença de Deus, irmãos, ela é suficiente para nos dar confiança e enfrentarmos aquilo que está por vir. Eu não sei para você, 2024 para mim não foi um ano bom, irmãos. 2024 para mim foi um ano bem desafiador. E quando eu penso que 2025 vai ser mais desafiador que 2024, eu falo, Senhor, me ajude. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus olha para Josué, Ele não fala assim, eu vou te dar força e coragem. Ele fala para Josué, seja forte e corajoso. Força e coragem, irmãos, não vem de Deus, vem de você, vem de mim. É nós que temos que exercer a força e a coragem. É nós que temos que exercer isso no nosso dia a dia. Deus, Ele é o principal recurso para que a gente avance em frente aos desafios. Ele é suficiente e Ele não vai tirar uma vírgula do processo. Se você tiver que passar, você vai ter que passar, mas Ele não vai te abandonar. A obediência, irmãos, ela é essencial para o sucesso. Nós precisamos entender que nós precisamos ter obediência. Cadê o Enzo? Tá lá. O Enzo, por exemplo, eu vou falar do Enzo que é meu filho, né, irmãos? Vou falar da minha cozinha, né? Quando o Enzo não me obedece, ele fica de castigo. E aí ele acaba perdendo algumas regalias, né, irmãos? Quem tem filho aqui sabe, né? Da mesma forma somos nós com o Senhor. Quando nós não obedecemos, irmãos, as coisas não acontecem. As coisas não fluem, as coisas não vão. No capítulo 7, no versículo 7, ele fala, tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Hoje, irmãos, existe que tudo é relativo, né? Hoje tudo é relativo, hoje você tem a sua verdade, eu tenho a minha e está tudo bem. Eu
quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela é. A palavra de Deus não precisa ser atualizada nenhuma vírgula, porque ela continua sendo a verdade. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será o mesmo eternamente. Ele não mudou, irmãos, Ele não vai mudar. E mesmo assim, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pensa assim, não, mas não é tudo isso. Não, mas hoje mudou. Mas hoje as coisas estão modernas. O Daricles que fala para mim, né? Mas na minha época, as coisas não eram assim. Os filhos não faziam isso. A palavra de Deus não muda, irmãos. Ela é imutável. Ela não muda. E nós precisamos entender que nós precisamos ter o cuidado de obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Senão nós não vamos ser bem-sucedidos. Senão nós não vamos ter as vitórias que nós precisamos ter na nossa vida para que a gente tenha uma vida cristã e entre em Canaã, como a palavra de Deus diz. Deus instrui a Josué a meditar e a obedecer a lei constantemente, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Estava conversando com uma pessoa hoje e ela falou assim, eu tô desanimada da minha vida cristã. Acho que eu não quero mais. Eu acho que para mim deu. Eu acho que eu não nasci para isso, eu não quero mais isso para mim. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que depois de você entender quem é Jesus na sua vida, de você entender que Cristo, Ele é suficiente, a gente pode simplesmente virar as costas e falar que isso não é para mim? Você acha, irmãos, que é simplesmente falar assim, eu não quero mais, isso não é para mim, deu para mim? Eu simplesmente, irmãos, falar assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais igreja, eu não quero mais célula, eu não quero mais bispo, eu não quero mais pastor, simplesmente eu quero viver minha vida, irmãos. As pessoas estão se desviando do caminho do Senhor. E quando Deus ele instrui a Josué, Ele fala, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não tire o pé, não olhe para o lado. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas. O que eu mais ouço hoje mas eu não vou na igreja porque fulano me decepcionou, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. Irmãos, Jesus é suficiente, a gente não pode deixar Jesus por nada. Não é por fulano ou por ciclano, Jesus precisa ser a nossa única motivação, irmãos. Ele é a nossa motivação. Ele tem que ser o nosso foco, Ele tem que ser o nosso exemplo. Para 2025, eu e você precisamos entender que Ele é suficiente. Suficiente. Vamos ter peleia no meio do caminho? Vamos. Vamos ter pessoas que nos desafiam, pessoas que frustram as nossas expectativas? Vamos, vai estar assim, mas o meu olho tem que estar em Cristo. Meu foco tem que estar em Jesus. Ele é suficiente. A verdadeira prosperidade e sucesso, irmãos, vem da obediência. Obediência. Eu estava conversando ontem com duas pessoas e elas olharam para mim e falaram assim, nossa, eu admiro você porque você é uma pessoa Caxias, obediente. Irmãos, eu sou mesmo assim, não estou, né, meu marido está aqui, meu filho está aqui, mas, irmãos, se eu tenho uma direção, eu não vou seguir uma outra direção, irmãos. E não é só na igreja, no meu trabalho também. Se eu tenho uma direção e é para fazer isso, eu não vou fazer diferente. Porque eu entendo que quando eu tenho obediência, eu atraio a bênção do Senhor sobre a minha vida. Quando eu obedeço, quando eu sigo um direcional, eu tenho a bênção de Deus sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho. A obediência, ela quebra a maldição.
Ele também dá, irmãos, uma instrução para Josué ter coragem diante dos desafios. No versículo 9 ele fala assim: não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar. Quando a gente passa por problemas na nossa vida, muitas vezes a gente olha para a situação e a gente não quer se apavorar, irmãos. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes a gente olha para aquilo e fala: meu Deus, eu estou com pavor dessa situação, eu estou com medo, eu não sei no que isso vai dar, aonde vai chegar isso. Mas Deus, Ele diz: se você me obedecer, se você seguir a minha palavra, não precisa você se apavorar, porque eu não vou te deixar, eu estarei com você. Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, irmãos. Não desanime, não se apavore diante das circunstâncias. Não se apavore diante de um problema de saúde, não se apavore diante de uma situação financeira, não se apavore diante de um casamento que está com problema. Jesus é a solução. Só que muitas vezes nós buscamos respostas em lugares que não vão conseguir nos ajudar. Muitas vezes nós buscamos, irmãos, nos nutrir com pessoas que não vão conseguir nos ajudar, nem com um conselho, irmãos. Cuidado com as pessoas que você tem levado seus problemas. Cuidado, irmãos, com pessoas que você tem aberto intimidades da sua vida, sonhos, frustrações, problemas. Às vezes essa pessoa não vai te ajudar em nada, pelo contrário, ela vai colocar no seu coração coisas que você não precisa e se você fizer vai te levar à ruína. Cuidado, irmãos, cuidado. Irmãos, eu tive uma experiência o ano passado que foi uma das piores experiências da minha vida. Eu abri uma situação para uma pessoa que eu não deveria. E essa situação, irmãos, me deixou muito abatida. Porque quando eu percebi que aquela situação, irmãos, que eu tinha aberto, tinha sido completamente distorcida e deturpada, o meu coração se entristeceu muito. Porque era uma pessoa que eu confiava muito, irmãos, muito. E isso, irmãos, assim o meu coração, todas as vezes que eu lembrava, que eu orava sobre isso, era como se meu coração sangrasse. Eu falava: Deus, por que eu fiz isso? Por quê? Por que eu não pedi uma orientação? Por que eu não fui aos seus pés? E eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas, irmãos, são pessoas que chegam como quem não quer nada. Elas chegam de mansinho, elas vão tomando conta do espaço, elas vão servindo você, elas chegam assim como quem não quer nada, e você vai gostando daquilo. Porque nós gostamos de pessoas que estão do nosso lado. Nós gostamos de pessoas que nos ajudam, que sejam prontas. Não, eu preciso fazer isso, deixa que eu faço para você. Eu preciso de ajuda aqui, não, deixa que eu te ajudo. Sabe aquela pessoa que vai assim, comendo pelas beiradas, né? Vai assim, E quando você vê, ela não está mais nas beiradas, ela está na tua vida. E aí, se você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe o porquê que aquela pessoa está na sua vida, acaba acontecendo o que aconteceu comigo. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, irmãos. Busque em Deus as respostas. Busque em pessoas que possam te ajudar em oração, em conselho. Não vá se aconselhar com quem é separado, irmão, senão você vai separar também. Você sabia disso? Estou com problema no meu casamento, vou me aconselhar com quem se separou. Eu de você largava. Aconteceu comigo, estou com um problema no meu trabalho. A pessoa roda de trabalho, irmãos, a carteira da pessoa é mais registro, só tem 3 meses de experiência, passa lá os 3 meses, se não for dispensada nos 45 dias, né? Aí a pessoa fala: estou com um problema no trabalho. Larga desse daí, vai para outro. Imagina, eu não aguento, tanto que eu já rodei mais que... Cuidado, irmãos. Vai se aconselhar com pessoa que não para em igreja nenhuma. Desigrejado, irmãos, que não para, que vai, volta, vai. Eu não ficava nessa igreja, não. Cuidado, irmãos. Cuidado com conselhos, cuidado. Para 2025, olhe bem quem são as pessoas que estão no seu meio. Você pode amar todos,
Amar todos como você ama você mesmo. Isso é uma ordem, é um mandamento. Mas cuidado com pessoas que possam tirar você do foco. Cuidado, não fique desatento. Tenha atenção com as pessoas. E Josué, irmãos, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito que era levar esse povo a entrar na terra prometida. E eu quero dizer para você, irmãos, que nós precisamos ter uma vida com propósito. Quando o bispo entregou aquele envelope com o PDV 2025, todas as vezes que eu pego, irmãos, esse envelope, que tem todo ali o projeto de vida, eu olho e penso assim, quantos será que vão, pelo menos, se preocupar em pegar e escrever algo nessa folha? Você já orou sobre esse envelope? Você já perguntou para Deus o que você deve escrever lá? Ou você é daquelas pessoas, para que escrever? Deus sabe. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer. Irmão, se a gente não se preocupa nem colocar num papel os nossos objetivos, você acha que Deus vai agir como, irmãos? Como? Como que eu e você achamos que Deus vai agir, sendo que nós não se preocupamos nem em planejar o nosso ano? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós precisamos fazer. Você já pensou em algo que você quer na sua vida espiritual? Você já pensou algo para o seu trabalho, para a sua vida profissional? Você já pensou algo para a sua vida material, para o seu ministério? O que você tem em mente para 2025? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa cuidar do seu corpo? Você já parou para pensar? Sabe por quê? Porque hoje é dia 19 de janeiro e daqui a pouco já é julho. E quando a gente olha já é 2026. Irmãos, eu nunca vi os anos, o tempo ser tão abreviado como a gente está vivendo os últimos dias. 24 horas, irmãos, não dá para nada. Não dá. O tempo, eu acho que é uma das coisas mais valiosas hoje que o ser humano pode fazer a gestão, né? Porque o tempo está voando e quando você vê, já foi. E aí a gente vai chegar lá em 2026, olhando para trás e falando, poxa vida, não fiz, não realizei, não avancei. Fiquei em 2024, olhei para trás, não avancei, não tive coragem. Irmãos, para a gente alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você, precisa ter coragem. Precisa ter ousadia. Precisa sair da zona de conforto. Você sabia disso? Você sabia que você vai ter que sair da tua zona de conforto para você alcançar aquilo que Deus tem para você? Você sabia que você vai ter que, talvez, abrir mão de algumas coisas para realizar aquilo que Deus tem para você? Irmãos, toda decisão, ela vem acompanhada de grandes despedidas. Você sabia disso? Toda vez que eu decido por algo, eu me despeço de outro. Exemplo, vou fazer academia. Vamos falar da academia que está, né, o assunto da vez agora, né, pastora Val? Todo mundo quer começar o ano melhor, com mais saúde. Para eu fazer academia, irmãos, eu vou ter que levantar às 5:30 da manhã, senão não dou conta. Se eu levantar às 5:30 da manhã, eu tenho que me despedir da minha cama e dormir 1h30 a menos. É uma despedida. Quero fazer uma faculdade. Se você for fazer EAD, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, você vai ter que dedicar 2 horas do seu tempo para você ficar na frente do computador estudando. Mas você tem que se despedir da Netflix. Quero casar. Olha, quem é solteiro aqui diz amém. Ixi, não tem solteiro aqui? Glória a Deus. Tem sim, eu sei, ficaram com vergonha, né? Hã?
quero casar. Glória a Deus. Só que se eu contar para você o que você vai ter que se despedir, tem bastante coisa na lista para você deixar para trás. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, é fato. Toda decisão, eu decido isso, mas eu me despeço disso. E é fato. Eu quero ter uma célula. Glória a Deus, amém, em nome de Jesus. Toda quinta-feira você vai ter que dedicar parte do seu tempo ali para a célula. Abrir sua casa, depois você vai ter que limpar o molho divino derrubado no chão, né, Meron? Molho divino aqui é o prato da vez, pelo menos na Fly é. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que quando você decidir fazer o que está no centro da vontade do Senhor, não tem nada melhor. Você vai viver grandes coisas em Deus. Você vai viver grandes experiências no Senhor. Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério. Deus não vai chamar, irmãos, quem está na zona de conforto. Todas as vezes que Deus chamou alguém, essa pessoa estava trabalhando ou fazendo alguma coisa. Então, para começar 2025, se tiver que sair da zona de conforto, irmãos, já fala para o Senhor: eu quero começar esse ano saindo da minha zona de conforto, porque eu quero ser usado nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Saia da zona de conforto, deixa Deus te usar, deixa Deus abençoar você, conquiste aquilo que você precisa conquistar. Avance, pare de olhar para trás, seja forte, seja corajoso, seja ousado, irmãos. Irmãos, lá na célula, às vezes eu mando o cronograma da célula, né? Eu só mando, irmãos, daqui a pouco eu começo a receber no privado. Ai, Fábio, eu não quero fazer oferta, eu não tenho coragem, eu tenho medo. Vai fazer em nome de Jesus. Ai, mas eu não sei. Vai fazer. Seja ousado, irmãos. Chamarem você para o ministério, irmãos. Eu não tenho coragem. Vai, irmãos, em nome de Jesus. Sai da tua zona de conforto. Mas eu tenho que chegar 5 horas na igreja. E daí? E daí, irmãos? Você vai fazer, o que você vai ficar fazendo em casa 5 horas da tarde num domingo? Assistindo Netflix. Ou dormindo, né, irmãos? Que domingo à tarde para dormir é bom, né, pastora Val? Mas eu quero dizer para você também, se você ficar lá, você não vai ver o que Deus tem para você. É uma decisão, não é, João? É uma decisão. É uma decisão. Seja forte, seja corajoso, avance, avance. Pare de ficar acreditando naquilo que o diabo está falando para você, que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você não tem promessa. Pare com isso. Viva um casamento para influenciar outros casais. Pegue uma pessoa para você discipular. Seja um intercessor, irmãos. A gente está escasso de intercessor. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer orar, irmãos. Eu fico pensando, ninguém quer se colocar na brecha para lá orar, irmãos. Seja um intercessor, você vai viver experiência na tua vida que você nunca imaginou. Saia da zona de conforto, viva o melhor ano da sua vida, porque esse ano é o melhor ano das nossas vidas. Sabe por quê? Porque é o presente, aquilo que Deus está delegando, fazendo por mim e por você. Em nome de Jesus. E uma vida com propósito, irmãos, mobiliza, deixa legado. Aquilo que eu falei. Quem que você tem influenciado? Com o seu casamento, com a sua família? E quando nós entendemos o propósito do Senhor para a nossa vida, as pessoas entendem qual é a nossa identidade em Cristo. Ele sabe quem a gente é. Ele sabe por que a gente está aqui. Ele sabe que sobre nós existe algo diferente. Quantas vezes as pessoas vêm e falam assim: Fábio, ore por mim, eu sei que você... Esses dias uma pessoa do meu trabalho, eu sei que você é assim com Deus. Eu sei que, eu sei que você ora e as coisas acontecem. Eu falei, mas você também pode orar e as coisas acontecer. Eu sei.
Mas é o que eu falei, precisa ter preço, precisa pagar preço. Precisa pôr o joelhinho no chão, precisa fazer jejum, precisa ler a Bíblia. Precisa, irmãos. Mas todos nós podemos ser assim com o Senhor. Mas as pessoas reconhecem quando nós queremos mobilizar, quando nós temos Cristo, quando nós queremos influenciar, quando nós deixamos legado para as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós queremos ajudar, quando nós pegamos nas mãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros, irmãos, e não é suportar a chatice. Você sabia disso? Eu suporto a pastora Val, mas ela é muito chata. Mentira, pastora, sabe que eu amo você. Mas sabe o que a Bíblia está querendo dizer com suportar-vos uns aos outros? É suportar a fraqueza. É quando a pastora Val está fraca, eu pegar na mão dela e, pastora Val, a gente está junto. Roberta, a gente está junto. Meron, eu estou junto com você. Meron, eu vou pegar na tua mão. João, eu estou com você. João, a gente está junto. Quem é as pessoas que estão sendo mobilizadas por Cristo através da nossa vida? Quem são as pessoas que nós estamos ajudando? Amém, irmãos? Comece 2025 diferente, irmãos. A gente já está na metade de janeiro. O teu PDV está em branco ainda? Não deveria. Não deveria. Ou você pegou o teu envelope, você esqueceu lá e no dia que for para entregar, tem mais lá, ó. Quem não pegou o PDV, pega o Claudinei e vai distribuir depois. Não deveria. Não deveria estar em branco. Coloque lá os seus objetivos, ore em cima dele, peça para o Senhor direcionar você e Ele vai te dar a direção. Mas não viva um ano de 2025 vazio. Não viva um ano de 2025 sem propósito. Não viva um ano de 2025 na inércia. Não viva um ano de 2025 sem realizar algo em Deus. Não viva, irmãos, não viva. Se incomode com isso. Saia da onde você está. Que isso te incomode, que o Espírito Santo incomode você para que você não viva na inércia. Deus tem grandes coisas para realizar. Mas para isso, seja forte, corajoso. Obedeça. Não na parte de você as palavras do livro da lei. Fale de mim. Eu não vou te deixar e não vou te desamparar. E ali, irmãos, no capítulo 1, ele fala que ninguém poderá resistir a Josué. Olha que bênção. Quando nós estamos em Deus, estamos no centro da vontade dEle, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe quem que é a igreja do Senhor? Somos nós. Somos nós.